O nome dela apareceu na tela do meu celular. Não era ligação, era foto. A Renata tinha esquecido que eu ainda estava no grupo da família quando mandou. Abri. Minha enteada com o vestido de formanda, cabelo preso, maquiagem feita, aquele sorriso de 18 anos que ainda não sabe o tamanho do mundo que está começando. Linda do jeito que só quem cresceu na sua frente consegue ser linda, com aquela mistura de criança e adulto que aparece só nesse momento específico da vida e nunca mais volta. E do lado dela, de terno, com a mão no ombro dela, sorrindo para a câmera com aquela facilidade de quem chegou na hora certa, estava um homem. Não era eu. Era o Marcos. O homem que sumiu quando ela tinha 4 anos. Que nos 13 anos seguintes não pagou um mês de pensão completo. Não apareceu num aniversário. Não mandou uma mensagem de Natal. Não ligou uma única vez para perguntar se ela estava bem. Esse homem estava com a mão no ombro da minha enteada na foto da formatura. No lugar que era meu. Eu que paguei a escola por 13 anos. Eu que assinei o plano de saúde, comprei o material escolar, bancai cada excursão de fim de ano. Eu que fiquei no corredor de hospital às 2 da manhã quando ela teve pneumonia com 8 anos e a febre não baixava. Eu que chorei escondido naquele corredor porque o alívio foi grande demais para segurar quando o médico disse que estava tudo bem. Eu estava em casa, olhando para uma foto no celular. Coloquei o celular virado para baixo na mesa da cozinha. E fui fazer café. Não porque resolvia, mas porque eu precisava de algum gesto simples para segurar o que estava dentro antes que saísse do jeito errado. Fiquei olhando para a cafeteira enquanto o café passava. E pensei em 13 anos construídos tijolo por tijolo, e no que aquela foto dizia sobre o valor que tinha sido dado a tudo isso. O que eu fiz depois daquela noite ninguém esperava de mim. Nem eu mesmo esperava. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. E se você já construiu tudo por alguém e foi trocado na hora da foto por quem não fez nada, deixa o like. Porque quem viveu isso entende o peso dessa foto. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Esse canal existe para as histórias que as pessoas vivem, mas não contam em voz alta. Histórias de traição, de abandono, de humilhação. E do que acontece quando alguém decide que não vai mais engolir em silêncio. Meu nome é Antônio. Tenho 48 anos. Trabalho em construção civil desde os 16. Comecei como servente num canteiro em Belo Horizonte, carregando material, misturando massa, fazendo o que mandavam sem reclamar, porque precisava do salário e porque aprendi cedo que quem reclama na fila da fome não come. Hoje tenho minha própria construtora pequena. 5 funcionários fixos, contratos com prefeitura da região, uma reputação que levei 15 anos para construir tijolo por tijolo no sentido mais literal possível. Não sou rico. Não tenho cargo com nome bonito. Tenho mãos que mostram o que fazem e uma empresa que paga as contas em dia e dorme com a consciência limpa. Durante muito tempo isso foi suficiente para todo mundo ao meu redor. Depois, deixou de ser. Mas essa parte vem depois. Conheci a Renata em 2007. Ela tinha 27 anos, uma filha pequena de um relacionamento que tinha acabado do jeito que relacionamento ruim acaba. Com barulho e destroços e uma criança no meio sem ter pedido para estar ali. Trabalhava como caixa num supermercado. Chegava em casa com os pés doendo. Fazia o jantar, dava banho na menina, colocava para dormir. E ainda encontrava energia para ser inteira em tudo que precisava ser. O tipo de mulher que carrega peso sem curvar. Me apaixonei devagar, do jeito que as coisas sólidas acontecem. Não foi um relâmpago, foi uma acumulação. Cada tarde que eu via ela lidar com a vida sem se queixar. Cada vez que ela ria daquele jeito que não guardava nada atrás. Cada conversa que começava sobre alguma coisa pequena e terminava horas depois, sem que nenhum dos dois percebesse o tempo passando. Quando decidimos ficar juntos de verdade,
A Giovana tinha 4 anos e 2 meses. Me lembro da tarde em que fui à casa da Renata pela primeira vez, como alguém que ia ficar. A Giovana estava no meio da sala com um quebra-cabeça espalhado no chão, cabelo preso de qualquer jeito, camiseta com estampa de girassol, aquela concentração de criança pequena que está resolvendo algo sério e não aceita interrupção. Me olhou por uns 20 segundos sem piscar. Estava me avaliando. Crianças pequenas fazem isso com uma honestidade que a maioria dos adultos perdeu. Elas olham para você e decidem antes de você abrir a boca. Sem filtro, sem diplomacia. Depois de 20 segundos de avaliação silenciosa, ela apontou para o quebra-cabeça e disse: "Esse aqui está errado. Você consegue achar a peça?" Sentei no chão. Fiquei uns 10 minutos procurando com ela. Achamos juntos. Ela não disse obrigada. Só pegou a peça, encaixou com aquela satisfação silenciosa de criança que resolveu o que precisava e voltou para o quebra-cabeça como se eu sempre tivesse estado ali. Aquela menina de 4 anos com cabelo preso de qualquer jeito e quebra-cabeça espalhado no chão entrou no meu coração antes que eu tivesse decidido deixar entrar. E nunca mais saiu. Pelo menos foi o que eu acreditei por muito tempo. Tem coisas que a gente constrói com o coração inteiro, sem perceber que a outra pessoa está construindo uma versão diferente da mesma história. E você só descobre quando já é tarde demais para mudar o que foi construído errado. Os primeiros anos foram os melhores da minha vida adulta. Me mudei para a casa da Renata no final de 2008. Casa pequena, alugada, quintal de terra batida onde a Giovana passava horas brincando com a vizinha da mesma idade. Comecei a pagar metade das contas desde o primeiro mês porque era o certo e porque não me via agindo de outro jeito. A Giovana foi me aceitando na velocidade dela, mas tinha uma coisa nela que eu aprendi cedo a respeitar. Ela nunca fingia. Se não estava com vontade de conversar, não conversava. Se estava com vontade, vinha e ficava horas. Não tinha meio termo. Era tudo ou nada, igual criança que ainda não aprendeu a gerenciar o que sente antes de mostrar. No começo, eu era o Antônio, o namorado da mamãe. Com o tempo, fui virando outra coisa. O Antônio que levava para a escola quando a Renata estava com o horário apertado. Que ficava 3 horas ajudando a montar trabalho de escola numa sexta-feira à noite sem reclamar, porque ela tinha deixado para o último minuto e porque alguém precisava ficar. Que aparecia nas apresentações com a câmera na mão, filmando tudo com aquela emoção que ela, anos depois, ia dizer que deixava o vídeo tremido. Tinha uma tarde de quarta-feira, ela com 5 anos, que eu cheguei em casa depois da obra e ela estava na varanda esperando. Não a Renata. Ela estava sentada no degrau com o joelho no queixo, olhando para a rua. Quando me viu descer do carro, levantou e disse: "Você demorou." Não era reclamação. Era constatação. O tipo de frase que alguém faz quando estava esperando e não queria que percebessem que estava esperando, mas perceberam. "Demorei", eu disse. "O que você queria?" "Nada", ela disse. E entrou. Fui atrás. Ela foi para o quarto e voltou com um livro de colorir que estava na metade. "Você sabe colorir?" ela perguntou. "Sei", eu disse. "Então vem." Sentamos no chão da sala e colorimos por 1 hora. Ela me dava instrução sobre qual cor usar em cada parte com aquela autoridade de criança que não questiona o próprio critério. Eu seguia sem discutir, porque aquela hora no chão colorindo com ela era a melhor parte do meu dia. Foi nessa época que comecei a entender o que era ser pai de verdade. Não é o título, não é o sangue, é essa hora no chão. Com 6 anos, ela começou a me chamar de pai. Não houve conversa marcada. Não houve cerimônia. Foi um dia comum que ela chegou da escola. Me viu sentado na mesa da cozinha e disse: "Pai, a tia pediu para levar uma foto de família amanhã." Natural. Simples. Como se sempre tivesse sido assim. Precisei virar o rosto para o lado por um segundo.
A Renata estava lavando louça. Quando olhei para ela, tinha água escorrendo pelo pulso e ela não estava percebendo por que estava olhando para mim com aqueles olhos brilhando. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa que nunca disse para ninguém, mas que ficou gravada num lugar que não apaga. Essa menina nunca vai sentir que não tem pai. Não enquanto eu estiver aqui. Cumpri aquela promessa por 13 anos. E depois fui trocado por um emoji de palmas. Mas isso vem depois. O Marcos era uma sombra com nome. Não aparecia, não ligava. A pensão chegava quando chegava. Atrasada, incompleta, às vezes simplesmente não chegava. E a Renata precisava entrar com o processo e levava meses para receber o que era direito da filha. Eu nunca falei mal dele para a Giovana. Nunca. Não porque era santo, mas porque sabia, com aquela clareza de quem pensa antes de agir, que criança que ouve adulto falando mal do pai vai defender o pai por instinto, mesmo que esse pai não mereça defesa. E eu não queria estar nessa posição. Então, eu simplesmente estava presente. E a presença foi construindo o que as palavras nunca precisaram dizer. Com o tempo, fui assumindo mais. Paguei a escola particular quando ela foi para o fundamental. Não a mais cara, a que cabia no orçamento sem comprometer tudo, que já era apertado. Coloquei no meu plano de saúde. Fui em todas as reuniões de pais, em todas as apresentações, em tudo que aparecia no calendário escolar com data e hora. Me lembro de uma reunião do 4º ano em que a professora me chamou no corredor depois. Professora de uns 40 anos, jeito calmo de quem passou anos lidando com criança e aprendeu a ler as histórias por trás dos rostos. O senhor é o pai da Giovana? Sou, eu disse, sem hesitar. Ela sorriu com aquele sorriso de quem reconhece algo que vê com frequência, mas que ainda acha bonito. Ela sempre fala do pai que constrói coisas. Disse que você construiu a casa da avó dela, que você sabe consertar qualquer coisa, que quando ela tem medo de barulho à noite você vai lá ver o que é. Aquela lista ficou comigo por dias. Ela falava de mim para as pessoas, com orgulho de filha. Não de enteada, de filha. Naquela época. O que eu ainda não sabia era que esse orgulho tinha prazo de validade. E que quem ia encurtar esse prazo não era ela. Era o mundo que ela estava prestes a entrar. O que estava por vir chegou devagar. Do jeito que as coisas que mudam, tudo chegam. Sem avisar. Sem barulho. Até que um dia você olha e o chão está diferente embaixo dos seus pés. A mudança começou na escola nova. Com 15 anos, a Giovana entrou numa particular melhor. Uma com laboratório de informática, quadra coberta, professores com pós-graduação, aquele tipo de estrutura que muda o ambiente de dentro para fora. Paguei a mensalidade sem reclamar, porque era o que ela precisava, e porque eu podia fazer aquilo acontecer com esforço. E foi nessa escola que o mundo dela ficou maior do que o que eu conhecia. As amigas tinham pais, com carreiras que tinham nome: médico, advogado, engenheiro de empresa grande, diretor de alguma coisa com escritório no centro e carro importado. As festas de aniversário eram em casas que tinham piscina aquecida e DJ. As viagens de férias eram para lugares que eu conhecia só de foto em revista de aeroporto. Eu era construtor. Empresa pequena, caminhonete usada. Calos nas mãos que não saíam nem com creme. No começo, isso não era assunto. A Giovana me contava sobre as amigas com aquela naturalidade de quem está processando um mundo novo sem fazer julgamento. Eu ouvia, perguntava. Me interessava de verdade porque era a vida dela e a vida dela me importava. Mas com o tempo comecei a notar uma coisa sutil que eu não sabia ainda como nomear. Ela parou de mencionar meu trabalho nas conversas. Não de uma vez, aos poucos. Como se aquela parte da minha vida fosse sendo removida das histórias que ela contava para as amigas, não com intenção de esconder, mas com aquele instinto de adolescente que quer pertencer e que aprende rapidamente o que pertencer exige. Eu via e ficava em silêncio.
Porque confrontar adolescente nessa fase com observações desse tipo não resolve. Afasta. E eu não queria ser afastado. O primeiro sinal claro e inegável veio numa tarde de sexta-feira, quando ela tinha 16 anos. Eu tinha chegado da obra com a roupa de trabalho ainda, suado, pó de cimento no cabelo, o jeito normal de chegar depois de semana pesada. Entrei pela porta dos fundos para não sujar a sala, como sempre fazia. A Giovanna estava na sala com uma amiga que eu não conhecia. Bem vestida, postura de quem cresceu com conforto e nunca precisou pensar nisso. Aquele jeito de ocupar o ambiente com naturalidade de quem sempre teve espaço. Quando passei pelo corredor, a amiga me viu pela porta entreaberta. Não disse nada, mas eu vi o olhar que ela deu para a Giovanna. Um olhar de 2 segundos que dizia coisas que ela não disse em voz alta. E vi a Giovanna desviar os olhos para a janela. Aquele desvio durou menos de 2 segundos. Mas eu vi e guardei. Naquela mesma semana, no jantar, falando sobre a festa da amiga, a Giovanna disse de passagem: o pai dela tem uma empresa de engenharia. Grande mesmo. Escritório no 20º andar. Legal, eu disse. É diferente, né? Esse tipo de empresa. Continuei comendo. A Renata me olhou pelo canto do olho por um segundo. E eu entendi o que estava acontecendo sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. O mundo dela estava criando uma hierarquia. E na hierarquia daquele mundo, o meu lugar estava ficando menor. Não disse nada naquela noite, mas devia ter dito. Devia ter sentado com ela e ter tido a conversa que precisava ser tida antes de virar peso demais para carregar sozinho. Não tive. E essa omissão ia me custar caro. Tem uma coisa que pai aprende da forma mais dura. O silêncio que você escolhe para preservar o filho, às vezes é exatamente o que cria o espaço onde a coisa errada cresce. O Marcos voltou a aparecer com mais frequência quando a Giovanna tinha 17 anos. Não sei o que mudou na vida dele. A Renata não ofereceu detalhes, e eu não pedi. Mas ele voltou diferente das outras vezes. Mais consistente, com convites regulares, com uma presença que não sumia depois de 2 encontros como tinha feito antes. A Giovanna foi aceitando. Eu entendia isso. De verdade entendia. Criança que cresceu sem pai biológico carrega uma pergunta que nunca some completamente. Uma lacuna com forma específica que nenhum outro amor preenche do mesmo jeito. Não porque esse amor seja menor, mas porque é diferente. Tem uma pergunta que só pode ser respondida por uma pessoa específica. Eu entendia que ela precisava tentar. O que eu não esperava era o que ia vir junto com esse tentar. O Marcos era tudo que eu não era no vocabulário do mundo que ela tinha entrado. Trabalhava em empresa de transportes, tinha sido promovido recentemente, ganhava bem, tinha apartamento em bairro bom e carro novo, trocado a cada 2 anos. Era o tipo de homem que entra num ambiente e as pessoas perguntam o que ele faz com aquele interesse de quem quer ouvir a resposta. Eu era construtor. Eu entrava num ambiente e as pessoas mudavam de assunto. Não é amargura, é observação. Aprendi cedo que o mundo trata diferente quem usa terno e quem usa capacete. Aprendi a não me importar com isso. O problema é que a minha filha estava aprendendo a se importar. E aprendendo do lado errado. Com 17 para 18 anos, a Giovanna foi mudando de um jeito que eu ficava observando com aquele cuidado de quem não quer nomear o que está vendo, porque nomear torna real. Um entusiasmo novo quando falava sobre o Marcos. Detalhes do apartamento, do carro, das viagens que ele tinha feito, dos restaurantes onde tinham jantado. Não era amor de filha reencontrando pai. Era fascínio. Era o brilho de quem está descobrindo um mundo que parece maior do que o que tem em casa. E enquanto esse brilho crescia quando ela falava do Marcos, algo foi ficando mais opaco quando ela olhava para mim. Não de uma vez. Devagar. Mas eu via. E ficava em silêncio.
E o silêncio foi o maior erro que cometi nesses 13 anos. O jantar de domingo aconteceu em setembro do ano passado. Mesa posta. Frango assado que a Renata tinha feito. Aquela luz de fim de tarde que entra pela janela da cozinha e faz tudo parecer mais calmo do que está. A Giovana tinha chegado de um final de semana com o Marcos, animada do jeito que ela ficava animada quando vinha de encontro com ele. Contando sobre o apartamento novo que ele tinha acabado de comprar, o restaurante japonês onde tinham jantado na sexta, o shopping que tinham visitado no sábado. Eu ouvia, sem interrupção, com aquela calma de quem sabe que o espaço para contar é uma forma de respeito. O Marcos foi promovido, ela disse no meio da conversa. Agora gerencia a região inteira, uns 40 funcionários diretos. Que empresa ele está? Eu perguntei. Ela explicou. Transportes, frota grande, contratos com distribuidoras de todo o estado. Ele vai ganhar bem mais agora, ela disse. Carro novo, vai mudar de apartamento. Legal, eu disse. É diferente, né? Ela disse, olhando para o prato. Tipo, chegar nesse nível numa empresa? Levantei os olhos para ela, e ela disse. O Marcos construiu uma carreira de verdade. Você fica em obra. São realidades diferentes. O garfo parou no ar. A Renata ficou imóvel. O silêncio que tomou aquela cozinha tinha textura, tinha peso, tinha a forma exata de uma frase que não pode ser desfeita depois de dita. Olhei para a Giovana. 18 anos. Rosto aberto. Olhos que não percebiam o tamanho do que tinham acabado de fazer. Sem malícia calculada. Sem crueldade premeditada. Só aquela naturalidade assustadora de quem diz uma coisa devastadora como se fosse observação sobre o tempo. 13 anos de 5 da manhã. 13 anos de conta paga, de reunião de escola, de madrugada de hospital, de quebrar com a cabeça no chão, de câmera tremida em apresentação de escola. Resumidos em você fica em obra. Coloquei o garfo no prato. Dobrei o guardanapo com cuidado que custou mais do que qualquer explosão teria custado. Me levantei. Fui para o quarto. Fechei a porta sem bater. Sentei na beirada da cama no escuro. E fiquei ali, processando. Não a frase. A frase eu já tinha processado. Estava processando o que a frase revelava sobre o que eu tinha construído e sobre o que tinha faltado nessa construção. Porque aquela frase não tinha nascido do nada. Eu tinha ajudado a construir ela. Não com intenção, mas com todas as vezes que fiquei em silêncio quando devia ter falado. Com todas as vezes que não mostrei o valor do que eu fazia porque achava que mostrar era vaidade. Com todas as vezes que deixei o mundo dela criar a hierarquia sem oferecer nenhuma narrativa alternativa. Tinha ajudado a construir aquela frase, e agora ela estava ali, no ar daquele quarto escuro, pesando. O que eu pensei naquela beirada de cama determinou tudo o que aconteceu depois. E não foi raiva. Foi algo mais difícil de carregar do que raiva. A Renata entrou meia hora depois. Sentou do meu lado sem acender a luz. Ficou em silêncio por um tempo que foi necessário antes de falar. Ela não quis machucar, ela disse. Eu sei, eu disse. Era pior do que machucar. Era indiferença. Ela disse aquilo como se fosse uma observação sobre o tempo, sem perceber o que tinha dentro daquela frase. O que você vai fazer? Nada ainda, eu disse. Vou deixar o tempo fazer o trabalho que precisa fazer. Como você consegue ficar calmo? Olhei para a parede à minha frente. Não estou calmo, eu disse. Estou quieto. São coisas completamente diferentes. Quieto é o que acontece quando você sabe que explodir vai custar mais do que suportar. Ela pegou minha mão no escuro. Eu devia ter conversado com ela antes, ela disse. Quando o Marcos voltou, eu devia ter sentado e explicado o que você representa, o que você fez. Não é sua responsabilidade convencer ela do meu valor, eu disse. Se ela não consegue ver sozinha, depois de 13 anos,
Conversa nenhuma vai mudar isso da noite para o dia. Tem coisas que só o tempo ensina. E se o tempo não ensinar? Fiquei em silêncio por um momento real. Então eu vivo com isso, eu disse. Não é a primeira coisa difícil que eu vivo. Não vai ser a última. Ficamos naquele escuro por um tempo que nenhum dos dois mediu. E eu sabia, enquanto ficávamos ali, que o pior ainda estava por vir. Porque a formatura era dali a 3 semanas. E eu não sabia ainda o que ela tinha decidido sobre essa noite. O que ela tinha decidido eu ia descobrir antes do que esperava. E ia ser mais pesado do que eu estava preparado para receber. A ligação veio numa quinta-feira de tarde. Eu estava numa obra no meio de uma medição quando o celular tocou com o nome dela na tela. Atendi esperando qualquer coisa. Uma pergunta sobre horário de busca. Um aviso de que ia chegar mais tarde. Qualquer coisa menos o que ouvi. Pai. Uma pausa curta que tinha peso de coisa preparada. Eu preciso te contar uma coisa sobre a formatura. Esperei. Eu convidei o Marcos para estar comigo naquela noite. Eu quero que ele seja o pai na foto. Silêncio de minha parte. Eu sei que é difícil de ouvir, mas eu precisava ser honesta contigo. Vai ficar estranho os dois lá e eu queria que aquela noite fosse especial com ele, porque a gente está tentando construir uma relação e... Tudo bem, eu disse. Pai. Não precisa explicar mais, eu disse. Eu ouvi o que você disse. Desliguei. Fiquei parado no meio da obra com o capacete na cabeça e o celular na mão. O ruído da obra continuou. A britadeira, o betoneiro, a conversa dos funcionários ao fundo. Tudo continuou exatamente igual. Só que eu estava num lugar diferente do que estava 30 segundos antes. O Davi, meu encarregado de 15 anos comigo, veio na minha direção e parou quando viu minha expressão. Tá tudo bem, chefe? Tá, eu disse. Continua aí, eu volto em 5 minutos. Fui até o carro. Sentei, fechei a porta. E fiquei parado olhando para o painel por uns 10 minutos sem ver nada. 13 anos. O número que ficava voltando como batida de tambor. 13 anos de obra, e conta paga, e reunião de escola, e madrugada de hospital, e câmera tremida em apresentação. E agora eu ia ficar em casa, enquanto o homem que não fez nada disso ficava com a foto. Liguei o carro. Dirigi sem destino definido por uns 40 minutos. Aquele tipo de direção automática que o corpo faz quando a cabeça está em outro lugar. Parei num posto de beira de estrada. Pedi um café ruim numa xícara de isopor. Sentei no capô do carro, olhando para a rodovia. E fiquei ali até o café esfriar completamente na minha mão. Naquele posto, naquela tarde, com aquele café frio, tomei uma decisão. Não de raiva. Não de mágoa que precisava ser exibida para ter valor. Uma decisão fria e limpa que só vem quando você processa tudo o que tem para processar e chega no outro lado com uma clareza que não precisou de barulho para ser alcançada. O que eu decidi naquele posto de estrada foi a coisa mais difícil que já fiz na vida e também a mais necessária. E ninguém ao redor entendeu quando contei, mas você vai entender. Não fui à formatura. Não fiz cena. Não liguei de volta para argumentar. Não mandei mensagem no dia dizendo o quanto estava magoado. Não contei para ninguém da família para gerar pressão. Não postei nada em lugar nenhum. Não fiz absolutamente nada que pudesse ser usado como evidência de raiva, ou ciúme, ou qualquer coisa que tirasse o foco de onde ele precisava estar. Fiquei em casa. A Renata foi. Era a mãe. Era o lugar dela estar. Pedi que ela fosse e que não ficasse em casa por minha causa. Ela foi relutante, com aquele peso de quem está sendo dividida entre dois lados e não quer estar em nenhum. Mas foi. E eu fiquei. Sozinho naquela casa por 4 horas e meia. Não fui para o quarto. Não fui para o sofá fingir que assistia televisão. Fui para o quintal.
Me sentei no banco de madeira que eu mesmo tinha construído com sobra de obra 6 anos atrás. Um banco simples, de madeira de lei tratada, encostado na parede dos fundos do quintal. Tinha construído numa tarde de sábado, quando a Giovana tinha 12 anos e ela tinha ficado do meu lado assistindo, fazendo pergunta a cada parafuso, com aquela curiosidade dela que nunca descansava. "Por que você não usa preguinho?" Ela tinha perguntado. "Porque parafuso dura mais?" eu disse. "Quanto tempo dura?" "Se fizer certo, umas 3 vidas", eu disse. Ela tinha ficado olhando para o banco com aquela expressão de quem está calculando quanto é 3 vidas. "Então, meu filho vai sentar nesse banco", ela disse. "Se você quiser", eu disse. Ela tinha sentado no banco assim que eu terminei, testado o equilíbrio dos dois lados, dado um veredito de aprovação que eu guardei como se fosse prêmio. Sentei naquele mesmo banco naquela noite de formatura e fiquei olhando para o quintal, para o espaço onde ela tinha brincado com a vizinha, para o canto onde a gente tinha plantado um pé de limão que nunca deu limão, mas que ela regava todo sábado de manhã com uma seriedade que me fazia rir, para a parede que eu tinha pintado 2 vezes, porque ela queria amarelo, e depois mudou para verde, e depois disse que verde estava errado, mas que não tinha mais tinta, e então ficou verde. Verde que ela tinha escolhado e depois rejeitado, mas que estava ali do mesmo jeito. Não chorei. Era a dor seca que fica no peito sem fazer barulho, que não precisa de lágrima para ser real, que você reconhece porque já sentiu antes em formas diferentes e sabe que ela fica por um tempo antes de ir embora, se for embora. Quando a Renata voltou à meia-noite, veio direto para o quintal. Não perguntou. Sabia onde eu estava. Sentou do meu lado no banco sem dizer nada por um tempo. Ela perguntou por você. Ela disse finalmente. "O que você disse?" "Que você estava bem." "Estava", eu disse. "Estava mesmo?" Olhei para o quintal na escuridão. "Estava do jeito que a gente está quando não tem outra opção", eu disse. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos no banco de madeira que ia durar 3 vidas, ouvindo o silêncio do bairro à meia-noite, com aquele peso compartilhado que é diferente do peso carregado sozinho, porque pelo menos tem alguém do mesmo lado que não precisa de palavras para estar presente. Ficamos ali até quase 1 da manhã, nenhum dos dois com vontade de encerrar aquilo. Como se ir dormir fosse declarar que o dia tinha acabado de verdade. E nenhum dos dois estava pronto para declarar isso ainda. O que veio nos dias seguintes foi a última coisa que eu esperava. Porque quando você prepara para a frieza, a vida às vezes te entrega o oposto. Nos dias depois da formatura, a Giovana ficou diferente. Não na direção que eu esperava. Esperava distância declarada. A frieza confortável de quem tomou uma decisão e se mantém nela. O Marcos ocupando mais espaço nas conversas, mais brilho nos olhos quando falava dele, aquela expansão natural de quem está no começo de algo que acredita que vai ser diferente de tudo antes. O que aconteceu foi diferente. Ela ficava me olhando, não de forma declarada. Era o olhar de canto que você pega quando a pessoa não sabe que está olhando. Aquele olhar de quem está processando alguma coisa em silêncio, carregando uma questão que ainda não sabe como colocar em forma de pergunta. Eu via. E deixava. Não pressionava. Não fingia que não via. Só deixava o espaço ficar ali aberto. Uns 12 dias depois da formatura, ela entrou na cozinha enquanto eu tomava café antes de sair para a obra. Era cedo, umas 6 da manhã, horário que ela normalmente dormia até às 9. Sentou na cadeira de frente com aquela postura de quem saiu da cama com intenção, não por acaso. "Você não reagiu", ela disse. Olhei para ela. "Como assim?" "Quando eu te liguei sobre a formatura, você não gritou. Não ficou me ligando toda hora. Não contou para a família para criar pressão. Não fez nada." "Não", eu disse. "Por quê?" Peguei a xícara. Pensei por um segundo real antes de responder.
Porque você tinha o direito de fazer a escolha que fez, eu disse. E eu tinha o direito de sentir o que senti. Os dois podem ser verdade ao mesmo tempo, sem que um anule o outro. Ela ficou me olhando. Você não ficou com raiva? Fiquei magoado, eu disse. Raiva e mágoa são coisas diferentes. Qual é a diferença? Raiva você joga para fora, eu disse. Mágoa fica dentro. E você decide o que faz com ela. Carrega para sempre, ou processa e segue. Eu prefiro processar. Ela ficou em silêncio por um tempo que foi mais longo do que o habitual dela. E então disse uma coisa que eu não esperava. Na aula de sociologia, essa semana, a professora perguntou quem tinha familiar que trabalha com construção civil. Eu levantei a mão. Fiquei parado. Por que você está me contando isso? Ela olhou para as mãos por um momento. Porque no ano passado, quando ela fez uma pergunta parecida, eu não levantei. Deixei a mão no colo e fiquei olhando para o caderno. O silêncio que se seguiu não precisava de nada adicionado. E esse ano você levantou, eu disse. Esse ano eu levantei, ela disse. Ficamos em silêncio por um momento. E então ela se levantou, pegou o copo de água que tinha vindo buscar originalmente e foi para o quarto. Mas antes de sumir pelo corredor, parou. Ficou de costas por um segundo. E disse, sem virar. Você nunca deixou de me buscar na escola, mesmo quando eu fingi que não precisava. Sumiu pelo corredor. Fiquei sentado com o café na mão. E pela primeira vez, desde aquela noite de formatura, senti que o banco de madeira do quintal ia aguentar as 3 vidas que eu tinha prometido. O que viria na semana seguinte foi o momento mais importante de toda essa história. E chegou de um jeito que eu nunca teria planejado. A conversa real aconteceu 6 semanas depois da formatura. Um domingo tranquilo. A Renata tinha saído cedo para visitar a irmã que estava com problema de saúde. A Giovana e eu estávamos em casa cada um no seu espaço quando eu ouvi ela ligar o chuveiro às 9 da manhã, descer às 9h30, fazer café na cozinha e então aparecer na porta do escritório onde eu estava fechando o orçamento de uma obra nova. Posso entrar? Pode. Ela entrou. Sentou na cadeira de frente com aquela concentração de quem chegou com objetivo. Ficou olhando para as mãos por um momento. Depois, olhou para mim com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela tinha 4 anos. Agora num rosto adulto, que eu ainda estava aprendendo a reconhecer completamente. Eu preciso te pedir desculpa, ela disse, pelo que eu disse naquele jantar, sobre obra e empresa. Fiquei em silêncio. E pela formatura, ela disse. Eu não parei de pensar nisso desde aquela noite. E o que você pensou? Que eu fui idiota, ela disse. Direta, sem rodeio, sem a suavização que a gente coloca quando está pedindo desculpa para se proteger. Eu comparei o que você faz com o que ele faz como se o tamanho da empresa medisse o tamanho da pessoa. E isso é idiota porque não mede absolutamente nada. É, eu disse, sem suavizar de minha parte também. Ela piscou. Claramente não esperava que eu concordasse sem rodeio. Eu sei, ela disse. E eu sei que a formatura foi uma escolha errada. Mas eu precisava tentar. Precisava ver se o que ele estava oferecendo era real ou se era mais uma vez do mesmo padrão que eu já conhecia. E o que você descobriu? Ela ficou em silêncio por um momento que teve a qualidade específica de quem está organizando uma desilusão antes de colocar em palavras. Que ele é perfeito quando está fácil, ela disse. Na formatura estava fácil. Chegou bem vestido, tirou foto, foi encantador com todo mundo, saiu no final com aquele sorriso de missão cumprida. E depois da formatura? Depois sumiu, ela disse. 4 dias depois, eu mandei mensagem contando que tinha passado no vestibular. Esperei. Ele demorou 3 dias para responder, ela disse. Outra pausa. Com um emoji de palmas. Fiquei em silêncio. Um emoji, ela repetiu,
com aquela voz de quem ainda está processando o tamanho disso. 13 anos sem aparecer. Aparece na formatura para a foto. E quando eu passo no vestibular, ele manda um emoji de palmas depois de 3 dias. Não disse nada. Deixei aquilo ocupar o espaço que merecia. E você? Ela disse, a voz mudando de qualidade, ficando mais próxima, menos preparada, mais real. Quando eu te liguei para contar do vestibular, ficou no telefone comigo por quase 1 hora. Perguntou tudo: o curso, a faculdade, o que eu queria fazer, se eu estava feliz com a escolha, se eu estava com medo, o que eu precisava para começar. Era uma notícia importante, eu disse. Era, ela disse. E o homem que estava na foto da minha formatura mandou um emoji depois de 3 dias. E o homem que ficou em casa ficou 1 hora no telefone. Olhei para a Giovana, a menina do quebra-cabeça no chão, a da camiseta de girassol, a que tinha testado o banco de madeira dos 2 lados antes de dar o veredito, a que tinha regado o pé de limão que nunca deu limão com aquela seriedade toda de sábado de manhã. Giovana, eu disse, eu não preciso que você escolha entre mim e ele. Não é competição. Nunca foi. Eu sei, ela disse, mas eu preciso que você saiba que eu entendi a diferença. Qual diferença? Entre quem aparece quando é fácil e quem aparece quando é difícil, ela disse. Entre quem fica na foto e quem fica de verdade. Ficamos em silêncio por um tempo que foi necessário para os dois. Tem mais uma coisa, ela disse. Fala. Eu fui na casa da avó semana passada, a casa que você construiu para ela. Fiquei em silêncio. Fui olhar de verdade pela primeira vez, não de passagem. Fui olhar as paredes, o piso, a estrutura. Fui perguntar para ela como foi a construção. E ela ficou me olhando por um momento. Ela disse que você passava final de semana lá, que você foi sozinho, numa tarde de chuva, consertar a calha, porque ela tinha ligado reclamando que estava vazando. Que você nunca cobrou nada além do material. Era minha sogra, eu disse. Era, ela disse. E você tratou ela como se fosse sua mãe, sem precisar de foto, sem precisar de plateia. Fiquei olhando para a minha enteada de 18 anos. Posso te pedir uma coisa? Ela disse. Pode. Na colação de grau da faculdade, daqui a 4 anos, eu quero você lá, na primeira fila, com a câmera que você usa que filma tudo tremido. Precisei de um segundo. Minha câmera não filma tremido, eu disse. Filma sim, ela disse. Todas as minhas apresentações de escola ficaram tremidas. É emoção, eu disse. Não é a câmera. Ela riu. O riso que eu conhecia desde que ela tinha 4 anos, que tomava o ambiente sem pedir licença, que aparecia do nada e ficava no ar por um segundo depois de acabar. E naquele riso, naquele domingo de tarde, num escritório pequeno com orçamento de obra na tela do computador, alguma coisa que tinha ficado torta voltou para o lugar. Não tudo de uma vez, mas o suficiente. O suficiente para eu saber que o banco de madeira do quintal ia aguentar as 3 vidas que eu tinha prometido. O que veio depois foi uma reconstrução. Não de uma relação, de um entendimento. E entendimento real é mais raro e mais valioso do que qualquer relação que funciona sem ele. Nos meses seguintes, a Giovana foi mudando de um jeito que eu ficava observando, com aquele cuidado de quem não quer assustar o processo prestando atenção demais. Ela começou a fazer perguntas sobre o meu trabalho. Não as perguntas de cortesia de antes. Perguntas reais. Como funciona um orçamento de obra? Qual é a diferença entre estrutura e acabamento? Por que algumas construções duram 50 anos e outras apresentam problema em 5? Eu respondia com aquela atenção de pai que percebe que está sendo visto de verdade pela primeira vez em muito tempo. Um domingo, ela apareceu na obra onde eu estava trabalhando. Não tinha avisado. Só apareceu com 2 cafés na mão. Me entregou um
e ficou olhando para a construção em andamento por uns 20 minutos sem dizer quase nada. Na saída, ela disse: "É mais complexo do que parece de fora." "Sempre é", eu disse. "Por que você nunca explicou isso?" "Ninguém perguntou", eu disse. Ela ficou em silêncio. "Eu devia ter perguntado antes", ela disse. "Devia", eu disse. "Mas perguntou agora." O Marcos foi sumindo da frequência das conversas. Não de uma vez, aos poucos. Do jeito que pessoas que são bonitas quando está fácil vão sumindo quando o brilho do novo passa e resta só o cotidiano. A Giovanna não falou sobre isso diretamente por um tempo. Só foi ficando mais quieta sobre ele até um dia parar de mencionar completamente. Quando finalmente falou, foi numa tarde que a gente estava no quintal, e ela disse, olhando para o pé de limão que ainda não tinha dado limão: "O Marcos é um bom pai quando tem disposição." Fiquei em silêncio. "O problema é que disposição não é confiável", ela disse. "E pai que você só pode contar quando ele está com disposição não é pai, é visita." Não disse nada. Ela continuou olhando para o pé de limão. "Você nunca foi visita", ela disse. Aquela frase ficou. No lugar onde ficam as coisas que chegam depois de tudo que custou para chegar, mas que chegaram do jeito exato que precisavam. Hoje a Giovanna está no primeiro ano de engenharia civil. Escolheu engenharia depois de semanas conversando comigo sobre obras, sobre projetos, sobre o que muda numa construção quando você entende o material antes de começar. Nunca disse que escolheu por causa dessas conversas, mas eu sei o que vi nelas. O Marcos aparece de vez em quando. Ela mantém uma relação com ele, discreta, com expectativas calibradas para o que ele realmente consegue entregar. Aprendeu a receber o que ele tem sem esperar o que ele não tem. Essa sabedoria ela construiu sozinha a partir de um emoji de palmas que demorou 3 dias para chegar. No mês passado, ela me ligou numa quinta-feira de tarde, no meio do horário de trabalho. "Pai, você tem tempo agora?" "Tenho", eu disse. "O que foi?" "Nada urgente. Só queria conversar." Ficamos 40 minutos no telefone. Sobre a faculdade, sobre as matérias, sobre uma professora que ela disse que é difícil, mas boa. Sobre uma obra que ela tinha passado na frente e ficado olhando, tentando identificar em que fase estava. Sobre um colega de turma que tinha apresentado um projeto interessante na aula. 40 minutos sobre nada urgente. Do jeito que as coisas mais importantes às vezes aparecem. Na semana passada, ela chegou aqui com um projeto da faculdade. Uma maquete de residência, estrutura de papelão, paredes de isopor, telhado feito com palito de sorvete pintado de vermelho. Colocou na mesa da cozinha na minha frente. "Preciso de opinião técnica", ela disse. Fiquei olhando por um tempo. "A circulação interna está errada", eu disse. "Esse corredor aqui vai travar a ventilação no verão. E essa viga de canto está mal posicionada para a distribuição de carga." Ela pegou um lápis e começou a anotar com aquela atenção de quem está recebendo algo valioso e sabe disso. Ficamos 2 horas naquela mesa. Eu apontando problemas que aprendi em canteiro de obra durante 30 anos. Ela anotando e fazendo pergunta e anotando mais. No final, ela olhou para mim e disse: "Minha professora vai perguntar de onde vieram essas observações." "E o que você vai dizer?" "Que meu pai trabalha na construção civil há 30 anos e que experiência prática vale mais do que teoria em muita coisa." Meu pai, sem hesitar. Sem o peso que essa frase carregou em alguns momentos dos últimos 2 anos. Só meu pai. Natural. Simples. Como se sempre tivesse sido assim. A Renata me disse numa noite recente, depois que a Giovanna tinha saído, enquanto a gente lavava a louça do jantar lado a lado: "Você sabe qual foi a coisa mais difícil que você já fez na vida?" "Qual?" eu disse, mesmo sabendo. Ficar em casa naquela noite. E não fazer cena. E não ligar.
e não contar para ninguém, e sentar no banco do quintal sozinho e esperar. Foi, eu disse. A maioria teria explodido. A maioria teria perdido ela de vez, eu disse. Porque filho que vê pai explodir aprende que a raiva do pai é maior do que o amor do pai. E eu não queria ensinar isso. Ela ficou em silêncio por um momento. Como você sabia que era a resposta certa? Olhei para ela. Não sabia, eu disse. Apostei. Apostei que ela era boa o suficiente para chegar sozinha onde precisava chegar. E apostei que o amor que a gente construiu nesses 13 anos era sólido o suficiente para aguentar o peso daquele período. E se você tivesse apostado errado? Então eu teria vivido com isso, eu disse. Mas apostei no que eu acreditava e torci para ter apostado certo. Ela sorriu. Apostou certo, ela disse. Ficamos em silêncio por um momento, os dois olhando pela janela da cozinha para o quintal escuro, para o banco de madeira que ainda estava lá, que ia continuar lá. E eu pensei numa coisa que levei muito tempo para entender de verdade: que ser pai não é ser perfeito, não é nunca errar, não é ter todas as respostas, não é ganhar todas as batalhas. É fazer a aposta mais honesta que você consegue com o que tem. É aguentar quando dói. É não transformar a sua dor no problema do filho, mesmo quando esse filho foi a causa dessa dor. E é saber que o amor que você construiu no dia a dia, na hora no chão com o quebra-cabeça, na câmera tremida da apresentação de escola, na calha consertada na chuva, no café de 40 minutos sobre nada urgente, esse amor não precisa de foto para existir. Ele existe porque foi construído tijolo por tijolo, do único jeito que as coisas que duram são construídas. Se você está ouvindo isso agora e em algum ponto dessa história você se viu, eu não tenho conselho para te dar. Mas tenho uma pergunta. O amor que você está construindo agora, ele vai aparecer na foto? Ou vai aparecer no quebra-cabeça no chão, na calha consertada na chuva? Na hora no telefone quando a notícia é boa e você fica os 40 minutos, porque a notícia merece os 40 minutos? Porque tem dois tipos de amor. O que aparece quando está fácil e o que aparece quando está difícil. E no final, quando o barulho passa, quando a foto desbota, quando o emoji de palmas revela o tamanho do que não existe por trás, só um desses dois tipos fica. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já foi esse que ficou em casa, enquanto o outro ficou com a foto. Ou se foi o filho que um dia entendeu que tinha olhado para o lado errado. Ou se está no meio disso agora, sem saber ainda o que o tempo vai revelar. Eu leio tudo. Sempre.